Olá, meus amigos, tudo bom? Você já conhece pessoas ou você mesmo já teve situações onde você, com medo de enfrentar um problema, sofreu antecipadamente de medo do problema? Tipo, você tá um negócio lá no Japão e você aqui já está sofrendo um problema lá distante, a possibilidade de um problema e você já está sofrendo por causa do problema que ainda não existe. Será que isso acontece, Jonas? Acontece muito, né? Nós vamos falar sobre isso agora um Vamos, pouco, né? vamos falar sobre essa questão. Alguns falam, né, sobre isso seria, como é que é? Fugiu o nome da palavra agora? Ansiedade? Ansiedade, né? É. Aquela questão de, puxa vida, eu estou muito ansioso. Talvez, para algumas coisas, eu tenho um evento, eu tenho um encontro, Você quer que aconteça rápido, né? aquela coisa ali talvez é normal. Mas uma coisa que ainda não manifestou, você nem sabe se é verdade, você nem ouviu claramente sobre isso, como você falou. Tá lá no Japão e você já está. É. Você sabe que quando eu era adolescente, eu me lembro que eu tinha receio de doença. Quando falava em determinadas doenças, eu falava, meu Deus. Até o dia que eu ouvi alguém na igreja contando testemunho de cura, daí acabou. Falei, ah, então já sei onde sara. Só que isso acontece muito de uma pessoa prever um problema, prever uma situação, em vez dela buscar a solução e crer que vai dar tudo certo, ou colocar na mão de Deus e crer que vai dar tudo certo, ela entra num sofrimento. Ela já começa a perder o sono. Tem gente que chega a depender de remédio. Sim, E às vezes nem é tudo aquilo. não. E eu já atendi pessoas assim, que ela pensa na possibilidade de algo que tá só na cabeça dela. E ela começa a sofrer por aquilo. E sofre mesmo, não é Sim. coisa de dizer, ah, tô preocupado. Não, passa por um sofrimento. Dá dor de cabeça, dor de estômago, É, aí vai pros remédios, vai eu pro... acredito muito que, em muitos casos, pode ser que haja casos diferentes, mas muitos casos são espirituais. Porque o diabo ele é enganador. Se aproveita Ele se fácil da aproveita situação. dessa fraqueza, entendeu? E ele começa já a plantar aquilo como se fosse uma verdade na cabeça da pessoa, que aquilo vai acontecer. Ou a possibilidade de acontecer é muito grande se ela não fizer tal e tal coisa. E aí a pessoa começa a sofrer. Depois passa, não acontece nada. Eu lembro uma vez que a gente fazia uma brincadeira. Eu fazia uma brincadeira que tinha um local que tinha uma lombada. Só que não tinha mais lombada. Eles aumentaram, fizeram um conserto e acabou que o asfalto ficou na mesma altura da lombada. Então tinha a pintura da lombada, tinha a placa da lombada na Não haviam rua, removido ainda? não haviam removido, não fizeram a pintura, então a lombada estava lá, mas não tinha lombada, não era lombada mais, só parecia. Então eu brincava com o pessoal que estava comigo de passageiro, e eu passava naquela rua numa velocidade normal e dizia, ó, presta atenção, porque em algum lugar tem uma lombada, mas eu sempre passo nela e erro, porque ela, quando eu vejo, está em cima, mas só que eu sabia. Aí eu via, quando a pessoa via tal lombada, ela levava um susto, começava a sofrer, que a gente agarrava no banco, assim. É brincadeira que a gente fazia com os amigos, né? Se agarrava no banco e só depois que passava e nada acontecia, nem nada, que elas percebiam que tinham levado um susto e sofriam à toa. À toa. É, Eu já tinha ficado verde, branco, já amarelo, já tinha na cabeça dela, esfriado a ela tinha barriga. saltado e descido, já imaginado. Porque você passou na lombada em alta, em Ah, uma sim, velocidade. já fiz. Tanto como Porque passageiro quanto é ruim, é pilotando, né? É ruim, é ruim. ruim, é ruim. Passei de Kombi, uma vez bati a cabeça lá em cima. Então tem pessoa que ele já previu, ele previu aquilo Já e fez ele na já cabeça dele, sofreu. né? É. Então, garrou. Eu lembro perfeitamente de alguém que foi garrou e quando passou, que eu sabia que não tinha lambada nenhuma. Quando passou, que eu olhei, o quadro era muito engraçado. E tem pessoas que ele passa por esse mesmo processo, só que de uma forma muito ruim. Ali foi é uma brincadeira, né? Eu só me lembrei aqui como exemplo. Mas tem pessoa que ele sofre antecipadamente de uma forma muito ruim, porque ele não. Ele acredita. A cabeça dele está muito dominada por uma ideia de que algo ruim vai Ele acontecer. tá tão crente naquilo, tá É, tão é. E o pior é que às vezes com ele. certeza É, naquilo, né? o pior é que às vezes a própria pessoa atrai algo ruim, atrai para que aconteça mesmo, né? Acaba manifestando aquilo pra depois dizer, mas eu não falei que ia ser assim? É. Então veja, tem um texto até na Bíblia para falar sobre isso, que é o livro de Jó. O livro de Jó, no capítulo 3, versículo 26 e 25 e 26. Olha o que Jó fala. Todo mundo conhece a história de Jó, né? E o Conhecidíssima. livro de Jó sempre foi um livro quadrado para mim, porque eu não entendia por que do sofrimento dele. Porque um cara tão
né? porque, né, todo mundo fala do Jó que ele teve Um homem de ele grande foi fé, provado, aí, e mas tal. ele foi provado por uma razão, né? Tem Havia uma. uma razão. Olha o que que diz aqui, olha. Ele diz assim, ó, porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Imagina. Claro que veio. Por quê? Porque ele. Você conhece um pouquinho a história de Jó, né? Você lembra que Sim. ele levantava de madrugada com medo que algo ruim acontecesse com os filhos, ele sofria com essa ideia e ele ia orar e fazer intercessões e oferecer ofertas para Deus pelos filhos, né? O que você pensa disso? Bom, a pessoa que tá nessa expectativa, né? Vamos dizer assim, de uma coisa. Poderia ser por coisa boa, né? Mas é estranho que é sempre por coisa ruim. Na maioria das vezes é Sofrimento é. sofrimento. A pessoa tá ali, né, dessa forma, mostra que ele tá mais, vamos dizer assim, a fé dele tá mais na situação, numa possibilidade ruim, do que ele oferecia ali as suas ofertas na expectativa de que fosse proteger, mas mostra que, na verdade, a fé dele não estava na oferta e na procura dele por proteção, estava mesmo que ia acontecer coisa ruim. É, quando nós entramos diante de Deus para orar, nós oramos buscando a benção de Deus, mas o nosso coração está em paz. Às vezes você tem Sim. uma preocupação, você vai, entrega e fica em paz. O Jó não, entendeu? Mostra que era. Ele vivia preocupado com os filhos, ele vivia preocupado com as coisas ruins. Tá o texto aqui, não é a gente que está Sim. inventando. Jó vivia assim. O texto fala aqui, olha, nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Em Cara, outras palavras, ele estava dizendo, eu tinha razão de estar preocupado, eu tinha razão de estar nervoso, tinha razão de estar com medo, entendeu? Mas e realmente a Bíblia fala que os filhos dele sofreram um acidente, né? Porque foi um ataque maligno, derrubou a casa em cima e entrou em óbito os 10 filhos dele, os homens e as mulheres, todos, de uma todos vez só. de uma vez só. Você imagina? A vida de Jó não foi fácil, mas não foi porque Deus não abençoava ele, foi porque ele não estava, tinha uma área da vida dele, era um homem temente a Deus, um homem que amava a Deus, mas ele não tinha uma uma disponibilidade de conhecer a Deus. O relacionamento, né? Que é o que a Não gente fala tinha. bastante, né? É, Ele conhecia, tipo assim, é o amigo do meu amigo, né? é. Não era o amigo Dele, dele. né? Eu conheço, ouvi falar e eu já creio, beleza. Mas ele não tinha uma estrutura de fé em quem Deus é, porque ele não sabia, ele não conhecia Deus. Esse versículo mostra, né? Bem claro, né? Tem É. outras coisas que acabam mostrando, né? Mas esse fala bem claro, né? Se ele tava com esse medo todo que ia acontecer, né? Então, o que que você aconselha uma pessoa que tem esse problema? Que tipo assim, o país está ruim, ela já fala: Meu Deus do céu, vou ficar desempregado, vai faltar coisa em casa, não vou ter dinheiro para pôr gasolina, e como é que vai ser? Minha empresa vai quebrar. Olha, muito interessante. Primeiro, eu acho não, eu penso que precisa conhecer a palavra, né? A palavra nos garante muito, não vou dizer algumas coisas, muitas coisas. Então, você vai para a cabeça, né? Vai Mas para, aí alguém diz assim: ah, mas eu conheço muita gente que vai na igreja também, que recebe oração e mas tá sofrendo vai também. na igreja, mas não conhece a palavra. É, O fato de vir na igreja não quer não dizer que quer conhece a dizer que tá palavra. firmado. Não quer É o caso dizer de Jó. que. Todo mundo fala do Jó e realmente Jó foi um grande homem de Deus em alguns aspectos. Depois que ele conheceu Deus, então melhorou. Ai, completou, né? Que é só lá no capítulo 42 De do livro. 42 É, que que ele fala: agora eu te conheço. Porque justamente. pela primeira vez ele ouve Deus Até falar com porque ele. muita gente conhece também a história de Jó porque o outro contou, mas também não foi ele. Não foi ler, né? Com atenção para entender que ele fica lamuriando, falando de É. coisa, não sei o quê, por 39 capítulos. 41, né? Ah, não, 40 41 é quando Deus fala com porque ele. daí ele não, começa contando a história, depois vem ele falando mesmo com os amigos, por 39, 40. É. Aí lá no 42, É que ele se arrepende. que Deus troca Antes uma Deus... ideia, troca um tempinho lá, Deus falando e resolve toda a É. situação. 41, se não me engano, 40, É, 41. Não sei se nos dois ou em um só, Deus fala com ele. Deus fala: peraí, você é o cara que sabe, vem aqui que eu vou te contar vamos umas coisas. conversar. Onde é que você estava? Aí sim. E aí no 42 ele fala: ah, Senhor, me perdoe, eu falei de coisas que eu não sabia. Eu só te conhecia de ouvir De ouvir falar. falar. Agora eu te conheço de É, verdade. é, Aí a Bíblia diz que Deus virou a vida dele. é essa mesma coisa com essas pessoas, não é porque ela vai que ela vai na igreja, que ela vai não sei aonde. É. Ah, mas eu oro, eu tô com Deus, porque eu penso em Deus. Eu coloco sei lá, o som no Eu tô carro, bem. eu tô bem. Isso É. não quer dizer, Uma hora a casa vai cair. infelizmente. Sabe por quê?
Jesus falou sobre isso. Aquele que ouve a minha palavra e guarda está construído a casa sobre a Sobre a rocha. rocha. Aquele que ouve e não presta atenção, que não dá devida atenção para a palavra, uma hora a casa vai cair. Por quê? Porque tanto a chuva, a tempestade vem na vida de um quanto do outro, ela vai cair. Então, qual o conselho que a gente dá para uma pessoa que tem esse problema de sofrimento antecipado, queridos? Busque conhecer a palavra. Nós temos um Deus, quando eu digo nós, é nós todos. Existe um Deus pelo ser humano, vamos dizer assim, senão nós vamos dizer que nós estamos falando só de nós. É. Existe um Deus pelo ser humano que é poderoso, que domina tudo, que nada foge do seu controle. Ele venceu até a morte, ele tem poder para curar enfermos. Ontem alguém mandou mensagem para mim dizendo: Pastor, você pode orar para uma amiga minha? Olha, ora por telefone, porque ela está 10 dias com problema na coluna. Puxa vida. E aí deu um problema no nervo ciático, desgaste na coluna, daí a coluna pinça o nervo, então a perna travada, 10 dias tomando remédio, tomando até morfina para tirar dor. Imagine a situação. E sofrendo e tal. E uma pessoa na igreja frequenta, tem uma vida com Deus também. Aí, ok, falei, vou ligar. Primeiro tempo que eu tive, mandei mensagem: olha, sou pastor da igreja, tal. A pessoa pediu para ligar. Ah, ela falou que ia te mandar meu número, eu liguei. No horário que a gente tinha ali, os dois tinham em comum, a gente Combinado. ligou. Fiz umas perguntas para ela, conversei um pouquinho com ela. Falei: posso orar? Posso. Fiz uma oração rápida, terminei. Ela estava deitada, disse que estava travada, tinha movimento que ela não fazia. Meu Deus. Pastor, vou levantar, porque eu não estou sentindo dor. Levantou, baixa, levanta, mexe a perna, agacha, levanta. Não tenho nada. Falei: pastor, o que é isso? Falei: que você sentiu alguma coisa? Falei: como se tivesse uma água quente correndo pelas costas, Ela assim. sentiu algo. É. E a dor saiu, e mexeu para um lado, mexeu para o outro. Saiu. Gente, 10 dias. Hérnia de disco, nervo ciático pinçado, perna travada, coluna travada, foi no médico, tomou remédio, tomou injeção, tomou morfina, entendeu? Para tirar a dor. Uma oração de 30 segundos, talvez 40 segundos, e Jesus curou. Mas por que nós temos essa convicção? Quando eu orei para ela, eu entendia que Jesus ia curá-la. Ela recebeu a oração, tipo, faz aí, provavelmente, entendeu? Ela não tinha expectativa, tipo, ele vai orar e eu vou ficar curada agora. Tipo, pode ser que eu seja. Quem sabe ele ora e eu começo a melhorar. Não, mas na hora ela sentiu correr aquele calor nas costas e a dor foi embora. E não vou dizer que ela foi curada da hernia de disco, embora eu creia, porque ela vai ter que fazer um exame. Precisa fazer o exame, foi, mas as dores, os sintomas sumiram. Tudo que... Entendeu? Sumiram. Então, quando você conhece a palavra, você tem uma segurança tremenda. Você sabe que o maligno não pode tocar em você. Cara, uma das coisas mais fortes que eu acho na minha vida é você saber que se alguém te fizer uma macumba, não pega. Isso é tremendo. Eita. E o que nos garante? A palavra? A palavra. Palavra. Né? Justamente isso. Vou fazer alguma coisa. Ué. Se apareceu um negócio na tua casa lá, na frente da tua casa, fizeram, alguém falou, vai lá vou pegar levar com a o mão teu esquerda, nome, que não é sei pra o não- quê. Cara, a palavra me garante Não. isso. Claro, se eu estiver alinhado com a palavra, enfim, mas é aqui que nos garante, não é verdade? Me dá segurança, né? Justamente. O mal não tem coragem de entrar na vida da gente. Ele tenta te derrubar. O que ele quer vai achar fazer? brecha, mas ele vai não- tentar te afastar de Deus. Porque se ele te afastar de Deus, daí sim. Aí dá. Se alguém tem dúvidas sobre isso, leia o Salmo 91. Na versão, na tradução evangélica, 91. Na católica, 90. É o mesmo salmo. Leia lá. Entendeu? E você vai ver como a gente tem segurança. Mas a gente só tem essa segurança porque a gente tem confiança na palavra de Deus. Você sabe que vai dar tudo certo. Lá na frente, alguma coisa vai acontecer, ou você vai buscar uma direção, Deus vai te mostrar como resolver, como orientar. Você sabe de onde buscar a solução e ela vem, né? Você cuida da tua vida, você cuida das tuas coisas, você tem uma vida normal diante de Deus, mas se alguma coisa começar a se perder, você sabe que Deus vai cuidar de você, que Deus vai cuidar da tua família, que Deus vai cuidar da situação. Já quando a pessoa não tem essa confiança, essa segurança, ela tende muitas vezes a achar que está sozinha, ela tende a contar muito com a ajuda das pessoas, entendeu? Porque é normal, não é que seja errado, por exemplo, quando você fica doente, o que você faz? Fora a oração. Médico? Vai ao médico. Tá tudo Por quê? certo. Porque o médico, ele se preparou para te dar um remédio acertado. Funciona, né? Sim. Às vezes funciona, às vezes não, mas a expectativa é que funcione. Às vezes faz uma cirurgia, remove lá uma enfermidade lá e a pessoa fica boa, né? Liga os tendões, é impressionante o trabalho dos médicos. Muito, muito forte. Só que eu não posso confiar só nos médicos. Sim. Porque o próprio médico às vezes chega para você e fala: cara, seguinte, você vai ter que conviver com isso pro resto da vida. Por quê? Porque é o limite dele. É o limite da medicina, não é dele. É isso mesmo. Né? Não vai ter mais jeito. Não tem mais o que fazer.
Entende? A situação agora é, você tem tantos meses, ou sei lá qual o diagnóstico. Aí você precisa ter tua confiança em Deus. É aí que se você tiver com essa situação de ansiedade, aí você fica ansioso. E se a, Mas temos uma saída. e se a tua confiança estiver, o teu limite, a tua força, a tua fé estiver naquilo que o médico falou, Aí tá complicado. aí acabou. Entendeu? Aí já era. Então você tem que ter um trunfo, você tem que ter uma firmeza em Deus, porque senão o sofrimento vai ser grande. Tem um livro do Benção e da Rosa, é o nome dele, que ele fala Poder para as Horas Difíceis, é o nome do livro. Quem quiser comprar, compra, é muito bom, um livretinho pequenininho, gostosinho de ler. Porque ele fala justamente sobre isso. Quando você está estruturado na palavra e o momento difícil vem, e vem. Não é porque você é de Deus que não vai vir. Você sabe como lidar. Ou Deus te direciona como lidar. Ou Deus te fortalece para lidar. Mas você vence. Ou Deus te tira da situação, ou Deus faz você passar por ela, mas vitorioso, Forte. Te dá forte, força para entendeu? aguentar. Durante o período você tem aprendizagem, né? E as Então, pessoas estão de fora olhando como é que essa pessoa aguenta. Ele fala, como é que tá indo? Tá tudo certo. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa está firmada na palavra. A palavra de Deus é o antídoto contra a ansiedade, sabe? Porque o próprio apóstolo diz assim: não fiqueis ou não estejais ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma. Não fiquem ansiosos por nada. Antes pegue os problemas de vocês, torna tudo conhecido diante de Deus pela oração com ação de graças. Porque Ele é quem tem cuidado de vós. Entendeu? Então, quando eu torno as minhas preocupações, eu entrego a Deus, eu preciso confiar. Só que eu só vou confiar se eu conhecer Deus, sim. conhecer a palavra, a promessa. Fazer sentido, né? Tem que falar, poxa vida, faz sentido para mim, porque eu conheço, né? É. Então, eu não sei se chegamos a mencionar, né? Que nós devemos achegar a Deus, né? E aquele que se achega a Deus, né, deve crer que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. É. Então, chegar por chegar, ou dizer, não, realmente, eu creio que eu estou apresentando as minhas petições diante de Deus e eu sei que esse Deus está ouvindo, ele vai me responder. Olha que tremendo. Então, mas isso vem através de um relacionamento, né? O que Jó Hum, aparentemente não tinha. não, podemos usar, né, aparentemente. Não tinha. Não tinha. A Não tinha. Bíblia deixa claro, a Não gente. tinha. O que acontece com o Jó? Provavelmente ele era um cara, ele era aquela pessoa que fazia bem para todo mundo. A Bíblia diz que ele não podia ver uma pessoa passando necessidade que ele ia lá ajudar. Sim. Ele não podia ver uma pessoa com fome, ninguém passava fome perto dele. Ele era muito rico, ele sustentava, ele ajudava. Ele dava o jeito de resolver. Ele era um cara muito generoso. Isso é bom? É, mas não é tudo. Porque é o padrão do homem, né? É. A gente olha pra alguém e fala, nossa, ele faz boas ações, ele tem condição. Se eu tivesse condição, eu também faria. Mas é que o padrão É outro, da né? Bíblia não é esse. Fazer as coisas boas é bom, mas não é isso que te leva a Deus. Quando você está com Deus, você faz coisas boas. Isso mesmo. É diferente, entendeu? E ele tinha o temor de Deus. Ele realmente era um homem que Deus disse: notaste meu servo Jó? Temente. Não falou que ele era perfeito, falou que ele era temente, que ele era um cara correto, que ele não pecaria contra ele em alguns aspectos. Mas Jó tinha esse problema. Eu imagino que Jó, com os cuidados das pessoas e viúvas e pessoas a associação do Jó, né, que ele tinha para cuidar das pessoas necessitadas, um monte de empregado que ele tinha, um monte de filho que ele tinha, as riquezas, a esposa, tudo que ele tinha, tomava o tempo dele. Mas muita gente vive assim, sabia? Ele é uma pessoa boa, é uma pessoa que tem uma boa índole, uma boa educação, uma pessoa religiosa, honesta, sabe? Se preocupa com os outros, generosa para ajudar os outros. Só que ele não busca Deus. Ele tem tempo para todas as coisas dele, para os outros. Ele teme a Deus. Teme. Ele respeita. Ele conhece ouve. muito sobre, né? Muito sobre esse Deus. Ele tem temor. No coração dele, ele tem temor, ele tem, sabe, ele ama Deus. E até sincero, sincero. No ponto da pessoa é sincero. Ou seja, é um bom religioso. Cara, a pessoa, ela realmente é alguém que no coração dela, ela tem aquele sentimento bacana por Deus, respeito, ele ajuda os outros por causa de Deus, por causa do amor a Deus, ele tenta fazer as coisas certas, ser honesto, ser correto, tudo muito bom. Mas está faltando uma coisa, buscar a presença de Deus e conhecer a Deus por relacionamento. Entendeu? Ele está servindo um Deus de longe, era o caso de Jó. Entendeu? Ele fazia tudo certinho. Temia Deus. Não abriu a boca para falar mal de Deus, nem quando a desgraça aconteceu. Até porque não foi Deus. A Bíblia diz que foi o diabo que entrou na vida dele, destruiu, matou o filho, destruiu tudo que ele tinha. Houve uma permissão justamente por causa dessa falha que havia na vida de Jó. Porque Deus usa até o diabo para
corrigir a gente às vezes quando a gente não está andando direito e Deus nos ama. Então toda aquela desgraceira acabou contribuindo para o bem, porque lá ele teve que parar de atender as pessoas necessitadas, ele não tinha mais gado para cuidar, ele não tinha mais servo Filho pra para cuidar liderar, não também. tinha mais filho para se preocupar. Toda aquela preocupação que rondava ele acabou, não tinha mais, perdeu, ele chorou, sofreu, ficou doente, porque daí, senão eu imagino que ele era corredor, né? Queria correr atrás das coisas. Se ele tivesse bem, ele ia sair tentando correr, resolver, tentar solucionar a Assim situação. ele ficou Adoeceu, impossibilitado de. teve que parar. Cara, para aí, para. Ele parou, sentou e ficou tentando entender o que estava acontecendo com ele. E nessa tentativa de entender, ele que era um homem temente a Deus, ele começou a questionar Deus. Refletir. E era isso que Deus esperava dele. Entendeu? Mostra que ele não fez todo esse tempo, né? Não, é. E aí, à medida que ele começou a buscar, só que ele não pecava contra Deus em palavra, em nada. Ele só dizia, não estou entendendo. Estou entendendo. Entendeu? Isso é importante, né? Porque às vezes as pessoas pensam, isso aqui só de pensar um negócio assim. Estou Isso aqui eu não pecando. tô. Não, não é se for uma coisa Não, a do fé é coração. isso, a fé é isso. É refletir, é A fé, pensar. a fé, ela não é uma coisa sem razão, né? Não é viagem. Tem pessoa que Não, pensa que é viagem. não, a fé é fé. E falar tal coisa não existiu, mas é questão de fé. Não, se não existiu, eu não tenho fé, não creio. Tem que ser sério. Se está escrito aqui é porque é real. Sim, isso Não mesmo. pode ser um trem fantasioso, né? Isso é fábula, né? Isso Dizem mesmo. quem fábula. Aí o que acontece? Lá pelo capítulo 40 e 41, Deus, então, pela primeira vez, fala com Jó. Jó ouve e ali ele muda. E eu acredito que é isso que vai mudar. Porque dali para frente a Bíblia diz que tudo que ele perdeu, ele recebeu de volta. Deus prosperou tudo, porque ele tinha uma bênção na vida dele. Sim. E o mal foi repreendido. A Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó. Olha que tremendo. Então, talvez tenha pessoas que estejam sofrendo isso, sabe? Antecipadamente, sofrendo. Às vezes são pessoas boas e coisas ruins acontecem o tempo A pessoa não todo. entende. Entra um mal na vida dela e faz o que quer. Porque você vê o caso de Jó, entendeu? O mal entrou e fez o que Fez o que quis. quis. Entrou e fez o que quis, deitou e rolou na vida do Deitou, Jó. rolou. Entendeu? Quer dizer, não é normal. Por quê? Porque o Jó estava faltando alguma coisa, tinha uma brecha na vida do Jó, entendeu? Então a gente precisa de entender que tem que resolver essas questões de medo das coisas futuras. Para isso tem que buscar Deus e aprender a confiar nele, né? Não é buscar uma religião, é buscar Deus. Mas tem que vir na igreja? É bom, porque na igreja você vai aprender. Aqui, por exemplo, se vir, vai aprender. Sim. Fala muito sobre o sábado agora. Mas a forma de você vencer essa questão desse sofrimento antecipado, que muitas pessoas têm, na minha opinião, pelo menos, é a minha forma. E a maneira que eu vejo não é ficar corajoso e forte, não. Eu estou falando de você encarar e realmente vencer. É através do nome de Jesus, da fé em Cristo, mas isso baseado numa palavra, não no que você acha, nem no que os outros vão te dizer. Isso que é importante, né? Porque os outros, não, porque, como você falou, não, mas o fulano lá vai, o fulano. Não é a experiência do outro. Tem pessoa, ei gente, isso é Deus. Tem pessoa, ainda tem o seguinte, que aí ela fala, beleza, então eu vou aprender, vou buscar. Só que ao invés dela vir aqui, ó, ela vai buscar os profetas. Entendeu? Na internet, vai buscar em tudo que é Profeta de lugar. internet, o fulano que falou não sei o quê, vou lá num lugar de tal, porque tem umas pessoas lá que tem umas palavras, e vai lá e ouve, acredita naquilo, e dá tudo errado. Aí ela fala que Deus falou com ela de novo. Não, vai na Não. Bíblia, vai na palavra, busca. Mesmo quando a gente ensina, a pessoa tem que ir lá ver se é Isso mesmo. verdade. Sabe? O pastor Francisco falou, deixa eu ir lá conferir. É isso mesmo? Oh, legal, é isso mesmo. Né? Ou não é bem assim. É Vem normal que se perguntar, você pastor, está você falou começando. Isso mesmo. É quer normal que você está começando, você, né? querer saber, Querer né? saber. Então tá tudo certo. Você falou, não soou quadrado, você não entendeu, investiga, vê nos demais textos. Essa É isso que você porque tem a que fazer. gente, eu, por exemplo, já li essa Bíblia várias vezes. Essa é uma das que está toda rabiscada aqui, várias vezes, já li. Continuo lendo. E vou continuar lendo. Se eu ver mais 100 anos, eu vou continuar lendo a Bíblia não sei quantas vezes. Então, isso te dá um conhecimento de ponta a ponta do que está escrito aqui. Você não sabe tudo, mas te dá um conhecimento. É muito comum que algumas pessoas falam, mas eu já li a Bíblia. Eu já li a Bíblia inteira num. Não, esses dias Não. esses dias eu li a Bíblia em 2 meses. Peguei no jeito e falei, eu vou ler assim, rápido, 2 meses toda a Bíblia. A gente tem um outro panorama da Bíblia, sabe? Nossa. Porque quando você termina Apocalipse, você acabou de ler o Gênesis, entendeu? Você está com a Bíblia inteira fresquinha na cabeça. Fresquinho. Então, às vezes a pessoa ela não leu toda ainda. Então, às vezes ela entendeu algo errado,
ou ela ouve a gente falar uma coisa e ela fala, não, peraí, né? Que ela não conhece todo a Bíblia de uma forma completa. Pergunte, entendeu? Faça pergunta. Mas queira saber, procura saber, porque é isso que vai te dar força, que vai te dar graça para você vencer momentos difíceis e para você se ver livre daquela questão de ansiedade, de sofrimento antecipado por causa de problema que você está pensando que pode acontecer. Não é isso? Eu não coloquei aqui o horário para ver, não sei quanto deu, se já deu 15 minutos ou não, já passou um pouquinho, né? Mas tá bom, vamos terminar por aqui. É isso. Deus abençoe vocês. Lembrando que você deve se inscrever nesse canal aqui urgente, compartilhar esse canal com outras pessoas. Se essas palavras têm sido bênção para você, vai ser bênção para outras pessoas também. Deve ter pessoa precisando ouvir essas palavras de fé. Comenta aí, compartilha com mais alguém, dá um like aí, faça parte desse nosso trabalho que Deus vai te abençoar grandemente. Deus abençoe, até o próximo. Grande abraço, gente.